Desporto. E a rubrica de desporto tem hoje a assinatura de Catarina Falcão. A cerca de 48 horas do início do Mundial de Futebol do Qatar, as expectativas são elevadas para esta competição internacional, até porque é a primeira vez que um campeonato do mundo de futebol decorre nos meses de novembro e dezembro. No entanto, em Cabo Verde, mesmo se há um grande entusiasmo em relação a esta competição, e especialmente em relação às seleções africanas, há também algumas reticências em relação à organização deste Mundial, nomeadamente no que diz respeito aos direitos humanos neste país. Cardoso da Silva, comentador desportivo, dá conta que os cabo-verdianos já preparam os seus calendários de jogos a acompanhar, mesmo se as pessoas não estão satisfeitas com os relatos que saem do Qatar em relação ao abuso dos trabalhadores, discriminação em relação à comunidade LGBTQIA+, e restrição dos adeptos que viajam para ver os jogos. As expectativas são enormes, porque é uma prova mundial, lá estão as melhores seleções do mundo. Naturalmente que as pessoas já estão interessadas em ter os calendários dos jogos para poderem programar, e para nós temos alguma sorte porque a diferença horária ajuda-nos bastante, independentemente dos jogos às 13 horas daqui de Cabo Verde e também às 18 horas, mas é um acontecimento que todos gostam. Monter do futebol mundial, vamos ter a oportunidade de ver os melhores jogadores do mundo, as melhores seleções do mundo. Já estamos a viver isso com uma certa ansiedade. Naturalmente que podia ser melhor se levarmos em linha de conta daquilo que alguns responsáveis próprios do futebol mundial vão dizendo, porque, como há dias o antigo presidente Blatter dizia que não gostou muito ou está arrependido de ter dado o Qatar, e depois das coisas, como agora de manhã tive a oportunidade de ver que a homossexualidade é punida, são princípios que as pessoas ficam a dizer, então, porque não deram outro país para organizar o Campeonato do Mundo, mas de qualquer maneira isto passa ao lado do próprio futebol, que é a grande paixão de todos nós. Há na sociedade cabo-verdiana alguns sentimentos contraditórios em relação a este Mundial. Por um lado, claro, a expectativa do desporto, a expectativa de ver estas equipas. Por outro lado, estas preocupações com os direitos humanos. Algumas coisas que estão a saber sobre o Qatar estão a chocar as pessoas em Cabo Verde. Estamos a par de tudo o que se passa no mundo inteiro. É evidente que nós gostaríamos que não houvesse nada daquilo que estão a dizer. Que, falando dos direitos humanos, é um direito internacional. Uma coisa é receber um campeonato do mundo onde toda a gente diz tem bons estádios, têm boa comida, sabem receber as pessoas, não têm problemas de parte humana, as pessoas estarão lá à vontade. Uma coisa é organizar, por exemplo, um campeonato do mundo no Brasil, em Portugal, onde a gente tem a língua, onde a gente está perfeitamente à vontade. Outra coisa é acontecer no Qatar, que tem os seus princípios, tem as suas tradições, tem as suas maneiras de ser, e depois com essas coisas da parte humana, é evidente que as pessoas não ficaram tão satisfeitas, mas que está a criar uma grande expectativa e que nós estamos à espera, principalmente da abertura, que é sempre bonito, do jogo entre Qatar e Equador, e estamos a aguardar com muita ansiedade o início do Campeonato do Mundo, porque são muitos jogos e vai acabar em 18 de dezembro, naturalmente a uma semana do Natal. É a altura, por exemplo, que aqui em Cabo Verde nós estamos a viver uma grande festa, os imigrantes chegam para passarem o Natal e o fim do ano com a família, todas as ilhas estão muito mais movimentadas e por isso eu estou em crer que o Campeonato do Mundo não vai fugir às expectativas dos outros. E há favoritos? Há sempre favoritos. E os favoritos, este ano com 5 equipas africanas, estão mais perto, ou seja, há expectativas em relação a estas equipas? Há sempre expectativas à volta das equipas africanas, porque nós temos a parte sentimental, independentemente do futebol,
não pactua com sentimentos, mas estamos em querer que as seleções africanas que estão lá, quando vão jogar, nós vamos acompanhar com todo o carinho e com toda a amizade. Mas, futebolisticamente, nós temos de dizer a realidade em relação às outras seleções que nós conhecemos, em relação àquelas equipas que nós sabemos que são favoritas no Campeonato do Mundo. Eu estou a partir de um pressuposto que nós não vamos esperar muito até chegar a uma determinada fase. E com jogo a jogo, primeira fase, depois as fases seguintes, que já é diferente, é bota fora. Mas eu estou convencido que as seleções africanas costumam fazer alguma gracinha no Campeonato do Mundo. E eu acredito que poderão fazer. Não sei quem dessas seleções africanas, mas há umas que têm mais favoritismo de passarem a segunda fase que outras. Há algumas expectativas, por exemplo, em relação ao Senegal, em relação a Marrocos. Dentro das africanas, são as preferidas, talvez? O Senegal, como sabe, existe esta grande proximidade e esta grande movimentação de passageiros para visitantes para Senegal e para Cabo Verde. E existem muitos cabo-verdianos no Senegal, obviamente que nós temos uma aproximação mais do Senegal do que Marrocos. Mas a seleção de Marrocos é uma seleção forte. Mas futebolisticamente, por aquilo que nós conhecemos da seleção de Senegal, a nossa maior tristeza, a nossa maior tristeza é do Mané estar praticamente fora do Mundial por causa de uma lesão. E isto mancha muito aquele carinho e aquela vontade que nós tínhamos de ver o Senegal. E em relação, por exemplo, às equipas lusófonas, falo aqui de Portugal e do Brasil, também há uma grande expectativa em relação ao desempenho destas duas equipas. Portugal é a língua, a aproximação que nós temos para Portugal. E é óbvio que nós todos torcemos para Portugal. Podem dizer que não, há uns que podem torcer por outras seleções. Mas, de qualquer maneira, a seleção portuguesa é uma seleção que nós, no dia que Portugal joga, nós temos o grande interesse de acompanhar Portugal. E, obviamente, se Portugal portar-se muito bem e fizer uma boa primeira fase e depois passar para a segunda fase, nós estamos atrás de Portugal. Isto ninguém contesta. O Brasil é aquela seleção que nós todos gostamos e eu não posso ignorar isto e eu vou ser honesto para comigo mesmo. Uma seleção que eu adoro, mas existem outras seleções porque a equipa da Argentina neste momento está uma seleção que é preciso ter muito cuidado. É uma seleção muito forte e tem grandes jogadores. Em relação a essas duas seleções, Portugal e Brasil, é evidente que nós temos uma grande aproximação. Ouvimos Cardoso da Silva, comentador desportivo cabo-verdiano, que garante que em Cabo Verde se vai torcer pelas seleções africanas, mas também por Portugal e pelo Brasil. A seleção de futebol de Portugal defrontou na quinta-feira a Nigéria no último jogo de preparação para este Mundial e parte hoje para o Catar. Marco Martins acompanhou este jogo em Lisboa e conta-nos o que viu na capital portuguesa. A 7 dias da estreia no Mundial de 2022 frente ao Ghana, no Catar, a seleção portuguesa realizou um jogo amigável frente à Nigéria no estádio José Alvalade, em Lisboa, com mais de 43 mil adeptos. Os portugueses entraram melhor e abriram rapidamente o marcador, com um tento aos 9 minutos, apontado pelo médio Bruno Fernandes. O médio português foi a figura de destaque da primeira parte, visto que aos 35 minutos, Bruno Fernandes marcou um segundo gol de grande penalidade. Isto após uma mão na bola na área do defesa nigeriano Bright Osayi Samuel. No intervalo, a seleção portuguesa vencia por 2-0, sem Cristiano Ronaldo, que teve problemas gástricos. Na segunda parte houve várias substituições e o ritmo do jogo baixou muito. No entanto, Portugal conseguiu controlar o jogo enquanto a Nigéria tentou chegar ao golo em contra-ataque, mas não alcançou esse objetivo. Os nigerianos até tiveram uma grande penalidade que o avançado Emmanuel Dennis falhou aos 81 minutos. A seleção das esquinas reagiu e marcou um terceiro tento apontado pelo avançado do Benfica, Gonçalo Ramos, que se estreou a marcar com a seleção portuguesa aos 82 minutos. Apenas 2 minutos depois foi a vez do médio João Mário, médio que atua no Benfica, marcar o quarto e último tento de Portugal. Portugal venceu por 4-0 a Nigéria, comandada pelo treinador português José Peseiro, e vai agora para o Catar. O Mundial 2022 abre neste domingo, 20 de novembro, com um jogo entre o Catar e o Equador. Quanto às duas seleções lusófonas, jogam a 24 de novembro. Portugal defronta o Ghana, uma das 5 nações africanas presentes na prova,
enquanto o Brasil mete forças com a Sérvia. Obrigada por ter acompanhado este Magazine de Desporto. Até para a semana.